povo escolhido de Deus. O culto já começou, tá? Eu costumo dizer que, eu falo para os meus filhos que o culto começa quando a gente está nos preparando lá em casa, né? Começa a colocar roupa. As pessoas falam, mas por que você se arruma? Eu me arrumo para o meu Senhor. Eu me arrumo para o meu noivo, eu não vou de qualquer maneira para a presença dele. Você, quando eu estava namorando, você ia para a casa da sua namorada, você ia de qualquer maneira? Era qualquer roupa? Ou você colocava uma roupa bonita, você colocava e passava um perfume, se olhava no espelho, agora eu estou pronto para ela. Ou agora eu estou pronto para ele. Tem que ser a mesma coisa, querido. Quando você está se preparando para vir à casa do Senhor, você tem que se preparar e falar, eu vou ver o meu Senhor. Eu estou me preparando para Ele. Você se preparou para Ele nessa manhã? Você preparou? Você está preparado para Ele? Amém? Então você pode se assentar. Se assente aí no seu lugar. Que bom que você está aqui comigo. Que bom. É claro que muitos dos homens não estão aqui, né? Que eles tiveram um grande desafio aí nesses dias, né? Homens como o pastor Claudinei, o Mário, realmente eu tiro o chapéu para eles, né? Eu tiro o chapéu. Eles sabem que quando são chamados tem que estar a posto, né? Tem que estar preparado e tem que estar pronto. Mas que bom que você está aqui. Já adoramos ao nosso Deus e o Senhor tem uma palavra para você. Fala para o seu irmão, Deus tem uma palavra para você. Tá? E como é que ela recebeu? Ela recebeu bem? Aí você vai perguntar, você quer ouvi-la? Opa, então eu vou ministrar você nessa manhã. Então eu vou permitir com que o Espírito Santo ministre você nessa manhã. Amém? Ele vai falar com você. Eu queria que você já fosse procurando aí o livro de Salmos. É fácil esse livro, está lá no meio da Bíblia, né? Livro de Salmos, capítulo 8, versículo 3 e ao 9. E nós vamos permitir com que o Espírito Santo de Deus nos ministre através dessa palavra. Uma palavra de poder, uma palavra que vai fazer você abrir os olhos. E eu, quando li esses salmos, eu falei, eu já sei o que eu vou ministrar. Quando o pastor me convidou para ministrar hoje, eu já tinha meio que uma palavra no meu coração, na minha mente, né? Deus tem falado muito comigo através dessa palavra, fui muito ministrado com ela. Eu costumo dizer que você primeiro é ministrado, para depois você ministrar. Né? E essa palavra falou demais ao meu coração, me despertou para algumas verdades. E eu confesso que o livro de Salmos eu ainda não tinha me atentado tanto a esse texto, né? E a forma com que o salmista descreve. Estamos passando dias difíceis, queridos, dias difíceis. Eu não sei se a igreja, se vocês têm prestado atenção, né? Temos passado momentos difíceis, momentos de muita confusão, há muita divisão na nossa nação, no mundo, há muita luta, há muito ódio. A nossa luta não deveria ser um contra o outro, contra a carne, contra o sangue, que é o que diz a palavra, né? Mas você vê muita gente, quando você discorda de uma coisa, e aí a coisa fica séria, aí passa para o outro lado, enfim. Tem coisas que estão acontecendo que a gente precisa prestar atenção. E a gente tem que saber, isso não é da carne e do sangue. Há algo por trás disso, há uma potestade por trás disso. Né? Deus fez algo maravilhoso, e esse algo maravilhoso é você. Você sabia disso? Deus, ele criou todas as coisas. E ele falou, isso é bom. Mas quando ele criou você, ele falou, isso é muito bom. Você é muito bom, querido. Deus fez você algo precioso, e às vezes a gente não se desperta para isso. É claro que como somos tanto ministrados, né, em ver a grandeza de Deus, e realmente a grandeza dele, a maravilha dele, o que nós louvamos aqui é tudo sobre ele, é ele. E às vezes não entendemos também o que é a criação dele, o que nós somos. E aí temos muitas dúvidas. E quando temos dúvidas, fica fácil para o inimigo colocar a certeza dele. Fica fácil para o inimigo falar, isso não é verdade, eu vou te falar uma verdade. Foi assim lá no paraíso, né? E nós vamos falar sobre isso, e essa palavra eu queria que ela falasse muito ao seu coração. Eu queria que você prestasse bastante atenção, eu queria que você pedisse ao Espírito Santo que ele abrisse os seus olhos, abrisse o seu coração e deixasse essa palavra ministrar a você. Deus quer trazer algo a essa comunidade, Deus quer trazer algo ao teu coração. Deus tem trago algo ao meu coração, tem me despertado para coisas que muitas das vezes nós nos distraímos. Você sabia disso? Um dos papéis de Satanás é nos distrair, é nos confundir,
é colocar dúvidas, e a gente se distrai, e quando a gente se distrai, a gente não percebe o que Deus está fazendo e o que Deus quer fazer. Né? E nós vamos ver através das palavras que o Senhor vai nos dar nessa manhã. Tá? Vamos ler então o livro de Salmos, capítulo 8, versículo 3 ao 9. Diz assim, ó: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto, que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Eu queria que você prestasse bastante atenção aqui agora no versículo 6. Tu fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os teus pés tu puseste. Eu vou repetir ele, eu quero que você decore isso, quero que você preste atenção. Tu o fizeste o quê? Dominar sobre as obras das tuas mãos. Nós glorificamos ele aqui, nós engrandecemos e sabemos que a glória é dele, que a honra é dele e que tudo que ele fez é maravilhoso, simplesmente maravilhoso. Não dá para se entender, não dá para entender. Tudo que ele fez é maravilhoso, mas eu quero que você preste muita atenção nisso. Tu fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés tudo o puseste. Querido, isso é poderoso demais. Às vezes a gente lê a Bíblia, mas faz apenas uma leitura de um livro. E quando você lê através do Espírito Santo, tem palavras que ali foi colocada, que elas são reveladas no momento que o Espírito Santo te revela. E eu li esse texto, essa grandeza de Deus, e quando eu leio esse versículo 6, me abre os olhos para uma verdade que tem sido esquecida pelo homem, uma verdade que tem sido esquecida pela igreja do Senhor, e esquece da verdade. Versículo 7, todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as veredas dos mares, Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Amém? É um texto lindo demais, né? E eu amo a forma com que o salmista começa a falar da grandeza do nosso Deus, né? Ele começa: eu contemplo a grandeza do meu Senhor. Eu contemplo o firmamento, a lua, as estrelas. Ele contempla quem realmente Deus é. E nós vivemos fazendo isso. E é necessário fazer isso. Ele começa e ele finaliza colocando a majestade de Deus. Mas é interessante que no meio disso, ele questiona o que é o homem. E ele coloca, né, o Senhor fez o homem menor do que os seres celestiais. Menor que os anjos, menor que os arcanjos, os querubins. E é interessante quando ele fala, mas o Senhor colocou ele, o Senhor preparou ele, o Senhor glorificou ele, colocou ele entre glória e honra. E é interessante isso. E aí depois ele coloca o propósito, e o Senhor colocou ele como dominador, como governo da tua criação, das tuas maravilhas. O Senhor colocou tudo que criou debaixo dos pés do homem. Vocês entendem isso, queridos? E aí, quando eu leio isso, eu falo, é verdade. Deus colocou a autoridade sobre o homem, sobre toda a criação. E aí nós vemos tanta coisa acontecendo, e essa verdade sendo escondida. A igreja do Senhor se esquecendo do que ele recebeu, do que o homem recebeu, do que a igreja recebeu, a autoridade. Diz para o seu irmão, eu vou fazer isso para você não dormir. Tá? Diz para o seu irmão, você recebeu do Senhor, viu? A autoridade. Você sabe o que é isso? Autoridade sobre a sua casa, sobre o seu lar. Pai, você recebeu autoridade sobre os seus filhos. Autoridade do teu lar, o domínio da tua casa está sobre você. Deus entregou a você essa autoridade. Os teus filhos obedecem a você porque Deus te deu autoridade. Você sabia disso? Mãe, você tem autoridade sobre os seus filhos. Você tem autoridade. Deus deu a você autoridade sobre a sua casa, sobre os seus filhos.
E por que a gente não vê muito isso? Por que a gente vê tantos filhos rebeldes? Tantos filhos que não obedecem pai, não obedecem mãe, e se perdem nessa terra, se perdem nesse mundo. Por que isso tem acontecido? E vamos lá, vamos ver. O livro de Gênesis fala sobre essa autoridade, como que o homem recebe essa autoridade. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 27, versículo 28. Você vai ver como que o homem, essa verdade aqui que o salmista está colocando, diz assim, o versículo 27, então Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Já percebeu que tudo que acontece na terra, no mundo, hoje em dia, é para desmentir o que as escrituras dizem? Já percebeu isso? Olha o que está falando esse versículo. Então Deus criou o homem, não é isso? Ou o ser humano. Deus criou o ser humano à sua imagem. E a gente aprende nas escolas que o ser humano é o quê? Um animal racional. Né? O ser humano não é um animal. É homem. Ser humano. E aí continua, a imagem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Querido, você foi feito à imagem de Deus. Já percebeu isso? Isso é poderoso demais, querido. Isso não empolga você? Isso não mexe com você? De que você foi feito à imagem de Deus, do Todo-Poderoso. Isso tem que te empolgar, isso tem que mexer com você. Isso é um privilégio que mais nada tem, um animal não tem. Satanás não tem, ninguém tem esse privilégio. Você recebeu esse privilégio. Deus, quando te criou, Ele te criou a imagem dEle. Eu vou falar, você é a minha imagem, a minha semelhança. Isso é poderoso demais, queridos. E eu vim aqui hoje, nessa manhã, para te lembrar disso, do que você é, do que você é feito, por quem você foi feito. Você não pode esquecer disso. Isso tem que estar na sua mente, no teu coração. E você tem que receber isso como privilégio, um privilégio. Algo poderoso. E foi isso que Deus fez. Foi assim que Deus te criou. E Ele criou o quê? E Deus o criou, homem e mulher. O que a gente tem ouvido? Isso tem sumido, isso tem sido esquecido. Vem dúvidas, se colocam dúvidas. Estamos vivendo um momento onde a verdade tem se tornado uma mentira. E quando você fala a verdade, é perigoso falar a verdade. Se tornou perigoso. E a igreja tem se escondido, a igreja tem temido isso. Nós temos visto o que tem acontecido. Aquele que fala a verdade é perseguido. E alguns até mortos. Aqueles que costumam e querem e desafiam pregar a palavra de Deus, a verdade, é perseguido. E às vezes até assassinado. É perigoso falar a verdade, né? Querido, você foi criado homem e mulher. Acabou, ponto final. Essa é a verdade. Ou você não é igreja. Quando você é igreja, você crê em quê? Em Cristo. E quando você crê em Cristo, você crê o quê? Na verdade. E o que é a verdade? A palavra de Deus. Não tem que ter dúvida. E às vezes a igreja começa a aceitar esse tipo de coisa. E se cala, e teme, e permite com que isso entre no teu coração, permite com que essa dúvida entre no teu coração, permite com que teus filhos ouçam isso, e isso acaba se tornando uma verdade para os teus filhos. Você recebeu a autoridade dos céus, do Criador de todas as coisas, inclusive de Satanás, o seu adversário, o seu inimigo. Você tem autoridade sobre a sua casa, mãe e pai, para falar, filho, você é homem, filha, você é uma mulher, e acabou. É autoridade. A autoridade está sobre você, queridos. E há uma luta, uma batalha, ao qual eu quero falar com você hoje. Tem algo que você tem, e Satanás quer e quer muito. Porque ele sabe com que o que você tem, o que você recebeu de Deus, ele não pode fazer nada, ele não pode atuar nessa terra. Porque a autoridade está sobre você. A autoridade sobre a sua casa, a autoridade em todos os lugares que você tiver. Você tem autoridade. E essa autoridade ele quer roubar de você. E ele tem feito isso com muitos. E tem sido o trabalho dele, a estratégia dele. Essa tem sido a estratégia dele. Versículo 28. Deus os abençoou e lhes disse,
Deus te abençoou, você sabia disso? Vamos lá, eu sou daquele chato que fica falando para falar com o outro, porque aí você desperta o outro, né? E quando você fala, isso gera algo dentro do outro. E quando você fala, você pronuncia. E quando você pronuncia, a tua palavra tem poder. A tua palavra tem poder. Você está confessando, você está declarando, né? Fala para o teu irmão, então, Deus te abençoou. Sim, Deus te abençoou. E Deus os abençoou. E lhes disse, sejam férteis. Mulheres, sejam férteis. Para de acreditar em mentira de Satanás. Seja fértil, filha. Para de acreditar em mentira de Satanás. Às vezes você recebe algo que não é de Deus, que vem de um mensageiro de Satanás. Não, você não vai poder. Não, está acontecendo isso. Não deixe isso entrar no teu coração. Seja fértil. Recebe, mulher. Recebe, seja fértil. Você é fértil. Deus te abençoou. Deus declarou. Seja fértil. É uma bênção isso. É uma bênção. Isso, vai recebendo. É uma bênção. Sejam férteis e multipliquem-se. Célula Vida, multiplicar não é ruim, não. Multiplicar é bênção. Quando a gente fala em multiplicar na Célula Vida, meu Deus do céu. Ah, não, mas está tão bom. Está tão gostoso aqui. Né? Nossa, agora que a gente se enturmou, agora que estava começando a ficar melhor. Multiplicar é bênção. Multiplicar não é divisão. O que está bom hoje na Célula Vida vai ficar bom em outros lares. É isso que Deus quer. Foi para isso que Deus nos chamou, para multiplicar. Ele nos abençoou para multiplicar. Você é fértil. Você é terra fértil. E Ele te chamou para multiplicar, querido. Entende isso? Para multiplicar. Se você não estava entendendo, você vai entender agora. E essa bênção está sobre você. O próprio Deus falou, multipliquem-se. Multipliquem-se, encham. Olha como é que continua aqui o texto. Multipliquem, encham e subjuguem a terra. Encham as células, querido. Multipliquem os lares. Levem a arca de Deus para todos os lugares dessa cidade. Subjuguem essa cidade, falem, determine. O Senhor é Deus nesse lugar. O Senhor é Deus de Maringá. O Senhor é Deus do Paraná. O Senhor é Deus de todos os estados desse Brasil. O Senhor é Deus dessa nação. Não creia em mentira de Satanás. Não creia, porque o que ele quer é roubar essa autoridade que você tem. Cada palavra pronunciada, querido, acontece. É declarada. Você está declarando a palavra de Deus. Você está declarando a verdade do Senhor. A verdade do Senhor. Isso é verdade. Você foi abençoado para ser fértil, para se multiplicar e para encher e dominar. Você foi feito para isso. Amém? Isso te empolga? Isso me empolga, isso me deixa cheio de alegria. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Está aqui. Deus deu ao homem e à mulher, ao ser humano, a autoridade. Ela está sobre a igreja do Senhor. Ela está sobre nós. Mas, infelizmente, isso tem sido verdade. Nós temos agido dessa maneira. Nós temos recebido isso no coração. E, eita, eu sou fértil, eu multiplico. Eu estou enchendo aonde eu vou e encho, eu levo a presença de Deus. A verdade é que poucos têm feito isso. A pastora começou aqui falando no culto que nós somos povo de Deus, né? E eu comecei falando que nós somos escolhidos do Senhor. Declarem a palavra, queridos. Declarem, a palavra de Deus diz que muitos foram chamados, mas poucos serão escolhidos. Que você seja um dos escolhidos. Então, não pare de falar, não pare de falar e fale o tempo todo. Eu sou um escolhido. Eu não fui apenas chamado. Querido, você não veio aqui essa manhã porque alguém te chamou, porque alguém te convidou. Você veio aqui nessa manhã porque o Senhor te escolheu. Você entende isso? Você foi um escolhido do Senhor. E essa verdade, ninguém pode roubar isso de você. Momento Fé e Finanças, o pastor falou aqui sobre os milagres. Os milagres acontecem porque você crê. Creia nisso, você foi escolhido. Você não foi apenas chamado, não. Eu vou lá porque eu fui chamado, eu fui convidado. Não, você veio aqui porque você foi escolhido. O próprio Senhor te trouxe
para dizer para você nessa manhã que Ele te deu autoridade. E Ele quer despertar em você algo poderoso. O Senhor quer fazer algo poderoso nesse lugar, nessa comunidade. O problema é que quando a gente vai fazer algo que é poderoso e recebe a autoridade do Senhor, isso chama a atenção. Isso é normal. É só você ler a palavra de Deus, homens grandes, profetas, mulheres grandes de Deus, que quando começaram a fazer a obra do Senhor, vem ataque de todos os lados. Os ataques, eles virão, mas o Senhor te deu capacidade e autoridade. E é isso que tem que ser verdade na sua vida. É essa verdade que tem que estar no teu coração. No livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 6, nós vamos ler bastante Gênesis, porque eu quero falar muito sobre isso. Eu quero deixar muito claro no seu coração nessa manhã o que Deus fez. A criação que Deus fez, que é você, que é muito boa, que é a imagem dele, semelhança dele, e que ele colocou sobre você autoridade sobre essa terra, sobre a sua criação. Livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 6. Só que o homem se deixa enganar, né? Nós temos um adversário. Você sabia disso? Quem é que sabia que tem um adversário? Ó, não é o vizinho não, tá? Não é a vizinha, não é o teu chefe, tá? Não é o teu pastor, muito menos. O teu adversário não é carne, não é sangue. O teu adversário é espírito. Ele é espiritual. Ele age por trás, mas existe um adversário. Existe uma batalha. Às vezes a gente não quer ver isso. Às vezes a gente não quer ouvir, sabe? A gente não quer ouvir. A gente quer ficar de boa. A gente não quer passar as lutas, as dificuldades. A gente só quer as bênçãos, mas não quer o processo. O processo é difícil, o processo é delicado. E existe uma batalha. E quando nós não percebemos isso, nós não sabemos a verdade, aí acontece, ó. Gênesis 3, 6, versículo 6. Quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, olha, cuidado com o que é bom. Nem sempre aquilo que parece bom é o melhor para você. Era boa para alimento, atraente aos olhos e desejável para dela se obter sabedoria. Cuidado com o que é atraente aos olhos. Teus olhos te enganam. Tomou do seu fruto e o comeu. Também deu ao seu marido, que estava com ela. E ele o comeu. E a gente sabe o final dessa história, né? O homem recebeu autoridade, foi feita a imagem de Deus. Deus preparou um lugar. Eu acho interessante isso. A palavra de Deus diz que ele plantou um jardim. Eu falo muito isso na Célula Vida. Isso mexe muito comigo. Os cuidados de Deus para conosco, né? E ele planta um jardim, ele faz o jardim mais maravilhoso. A gente fala às vezes, eu vejo muito por aqui em Maringá, né? Maringá é uma cidade verde. E eu vejo as construções, mas o que me chama muita atenção, muitas das vezes, é o paisagismo. Aquilo deixa o lugar bonito, aquilo deixa o lugar agradável. Mas por que a gente sente essa atração? Porque Deus te criou e te colocou no lugar desse. Há algo dentro de você que chama a atenção. E Deus prepara lá o jardim, pega o homem, coloca lá o homem no jardim e coloca o homem para governar. Está em todo lugar, querido. E eu vou falar muito sobre isso. E coloca o domínio daquele lugar sobre o homem. Vai lá, cultiva, domina esse lugar. Cuida dele, guarda ele. E o homem e a mulher recebem apenas uma advertência, apenas algo contra aquilo que ele não podia fazer. Vocês podem comer de todos os frutos da árvore do jardim. Você pode comer de todas as frutas. Imagine, querido, eu gosto muito de fruta, né? Quando vou no mercado, eu vou para a parte das frutas. Minha esposa vai para outro lugar. E ela tem que brigar comigo. Mas para que você pegou 3 mamão? Né? Para que você pegou tanto? Porque eu amo fruta, eu gosto. E aí, imagine lá no jardim, você tem todos os frutos. E hoje as frutas que nós temos é tudo já modificada, não tem gosto, não tem paladar. É uma fruta que é colhida verde. Agora imagine você estar num lugar lindo, maravilhoso. E aí você olha para os frutos e é tudo feito lá madurinho, aquilo lá, a origem. Imagine o paladar, o doce das frutas. E Adão e Eva tinham tudo aquilo para seu alimento, tinha tudo que precisava. Não faltava nada para o homem. Não faltava nada para ele. Mas Deus apenas proibiu de uma coisa: não toque. É interessante, né? A gente fala não coma, mas Deus falou assim, olha, isso era tão grave, que Deus falou, ó, nem sequer toque naquela árvore. Ou seja, Deus falou assim, nem sequer chegue perto daquela árvore. Nem sequer chegue perto e não coma do fruto. Porque no momento de comer do fruto, do conhecimento bem e do mal, certamente vocês vão morrer. E o que acontece? Eva e Adão comem do fruto, se enxergam que estavam nus,
perdem a glória de Deus que revestia o homem e a mulher, e naquele momento eles desobedecem a Deus e são destituídos da glória de Deus. São separados da presença do Senhor e perdem o quê? A sua autoridade, o domínio. Perde a autoridade, perde o domínio sobre o que eles tinham. Deus colocou o domínio, o homem e a mulher, por causa de um fruto, perde o domínio, perde a autoridade. Perde a autoridade. E aí Deus tem que trazer o seu filho para viver como homem, se manifesta como homem, o Deus se manifesta como homem, para poder lá na cruz do Calvário, através do sacrifício dele, ele resgatar aquilo que nós havíamos perdido, que o homem havia perdido. E ele retorna e ele tem novamente a autoridade. Está no livro de Mateus, capítulo 28. E eu quero ler para você. Eu quero provar para você que você ainda tem essa autoridade. Mesmo com os nossos erros, mesmo com as nossas falhas, nós temos essa autoridade. Mateus 28, 18, que diz assim, ó, então Jesus se aproximou deles e lhes disse, eu queria que você repetisse comigo, você lesse isso aqui comigo e entendesse bem, toda a autoridade, diga, repete, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele já tinha autoridade dos céus. O homem perde a autoridade da terra. E Jesus vem, se coloca na cruz do Calvário, paga o preço que eu cometi do meu pecado, do nosso erro, do pecado do homem, e resgata de novo, e resgata de volta a autoridade da terra. E a autoridade volta sobre o homem, só que agora sobre Jesus. E ele passa a ter autoridade sobre os céus e a terra. E é interessante, né, logo na frente, no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 1, nós vamos ver que ele nos dá essa autoridade de volta. E é isso que eu quero falar. Eu vou repetir muitas vezes, porque eu quero que você saia daqui, olha, Deus me deu autoridade. Deus me deu autoridade. Você vai sair daqui falando isso. Quando acontecer algo, não, Deus me deu autoridade. Está repreendido, Satanás. Bate em retirada. Deus me deu autoridade. Sai a enfermidade. Olha só o que diz a palavra de Deus. Ó. Reunindo os 12, Jesus deu-lhes o quê? Poder. Repete. Poder. Fala sem medo, querido. Poder. Isso. E autoridade. Jesus deu para você poder e autoridade. Sobre o quê? Ó? Para expulsar demônios. Olha só, querido. Deus te deu poder e autoridade para expulsar demônios e curar doenças, enfermidades. Ele recebe de volta, ele toma de volta, ele recebe do Senhor de volta aquilo que o homem havia perdido. Ele tem agora autoridade nos céus e na terra e ele nos dá a autoridade, novamente, para expulsar demônios e curar enfermidades. Por isso que a palavra de Deus diz que está alguém entre vós enfermo, leve para a igreja, leve ao presbítero, que ele vai orar, e aí a pessoa vai ser curada. É isso que nós temos que fazer. Quando nós ficamos doentes, a primeira coisa que nós fazemos é o quê? Corre para o hospital, corre para o médico. Não que seja errado, querido, mas tem algo sobre você que você não está utilizando. E é isso que nós temos que relembrar. A igreja precisa relembrar aquilo que parece óbvio, mas o óbvio tem que ser dito. Você ora primeiro para depois levar no médico? É claro, o cara está dando um ataque epilético lá, você vai ter que fazer alguma coisa, correr para o médico. Mas às vezes a tua esposa, o teu filho começa a reclamar de uma dor, que você não está bem. Você não ora por ela. Quantos aqui têm orado pelos filhos, pela esposa, pela enfermidade? Pouquíssimos. Algo que recebeu do Senhor, mas você não ora. Jesus foi até a casa de Pedro e estava lá a sogra de Pedro doente, enferma. E naquele tempo era a mulher que se levantava para servir os homens. Era assim que funcionava. E acho que funciona até hoje para os judeus. E ela estava enferma, ela estava muito ruim, com a febre muito alta. E Jesus foi até lá e expulsou a febre. E a febre automaticamente foi embora, ela se levantou e começou a servir. E essa autoridade de Jesus está sobre mim e está sobre você, está sobre a igreja do Senhor. Sobre os seus discípulos. Quem aqui é discípulo do Senhor? Eu sou discípulo do Senhor. Então essa autoridade está sobre você. De orar contra a enfermidade. De expulsar demônios. Está acontecendo alguma coisa aqui bem esquisita aqui na minha casa. Isso acontece muito na célula, né?
Quando as pessoas veem, olha, está difícil lá em casa, tem umas coisas que estão acontecendo, vamos lá para você orar. Querido, ora você. Você recebeu a autoridade do Senhor. A tua casa é domínio seu, não é domínio de Satanás, não é domínio da serpente. Entenda isso. E é você que ora, e você bota Satanás para correr, você bota a enfermidade para correr, você bota a rebeldia do teu filho para correr, você bota o vício do teu marido para correr. E a gente vive reclamando, vive chorando e não exerce a autoridade que Deus nos deu. Isso tem sido uma verdade. Poucos têm exercido essa autoridade. John Bevere, ele tem um livro que é chamado Quebrando as Cadeias da Intimidação. Eu gosto demais desse livro. Eu já li ele umas 2 vezes, né? A gente tem que estar relembrando disso. E ele tem uma frase que fala assim, ó, ande na autoridade que Deus lhe deu. Olha só, ande na autoridade que Deus lhe deu, ou senão alguém a tomará e usará contra você. É o que Satanás tem feito conosco. Satanás rouba a autoridade da igreja e usa a autoridade que era para ser da igreja contra a própria igreja. É isso que ele está fazendo na casa de muitos crentes. Desespero. Marido viciado em bebida alcoólica, filho viciado em outras coisas, casamento sendo destruído, separação em cima de separação, tudo contrário à direção e à vontade de Deus. Por quê, queridos? Porque nós esquecemos que recebemos uma autoridade, e quando não se usa essa autoridade, Satanás vai lá, toma e usa contra a própria igreja. E usa no seu lar, usa na sua casa, usa contra o teu filho, usa contra o teu marido, usa contra a tua esposa. Ele tomou posse de algo que foi dado a você. E cabe a você usar essa autoridade. Quantas vezes eu tenho que me lembrar disso? Por isso que eu leio, passo um tempo, começo a me sentir meio cabisbaixo, vou lá, leio de novo, olha onde Satanás está me atacando de novo. Olha onde está, porque ele sempre faz a mesma coisa do mesmo jeito. Entendam isso, queridos. Satanás, ele tomou a autoridade de Eva e Adão como? Oferecendo a ele, sabe, poder, status, usando a própria palavra, uma verdade, transformando numa mentira, e seduz a Eva e Adão, e eles desobedecem a Deus, e está fazendo a mesma coisa. Tentou fazer a mesma coisa com Jesus, ofereceu a ele riquezas, status, tentou colocar dúvida, você não é o filho de Deus, diz aquelas pedras transformar em pão. Leva para cima de uma montanha, olha lá e olha os reinos e mostra para ele, olha, se prostrares, me adorares, eu te darei. E é interessante que ele ainda fala, porque me foi dado. E é verdade, o homem tem dado a Satanás a autoridade que recebeu de Deus. Satanás não recebeu de Deus, recebeu do homem. Recebeu do homem. E isso tem acontecido. Nós não temos utilizado aquilo que Deus nos deu. Não temos visto isso acontecendo na igreja do Senhor. Muitas das vezes nós vemos um pastor subir aqui, ministrar e falar, e se esguelar, perder voz, e daqui a pouco estão ligando para casa dele, olha, pastor, ora aí por mim que a coisa está pegando fogo, está tudo errado, porque você recebeu uma autoridade, você não está usando uma autoridade, e está entregando a autoridade que você recebeu para Satanás. E não tem lutado contra isso, não tem buscado entender, não tem se interessado. E tem esquecido aquilo que Deus deu. E Satanás tem usado isso. Intimidação. Intimidação. A intimidação tem sido uma estratégia que o diabo tem utilizado para paralisar homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres de Deus. Tem intimidado. A intimidação rouba a alegria. A alegria de servir a Deus. Quantos vêm para a casa de Deus triste? Você vem, parece que isso aqui é um enterro fúnebre. Você vem, senta nessa cadeira e fica dormindo. Pelo amor de Deus, era para você vir aqui se deliciar com cada palavra que o Senhor tem colocado no teu coração. Você vê uma Netflix, uma série, você não pisca os olhos. Mas meia hora, eu estou falando alto porque tinha gente dormindo, é para você acordar. Para despertar você, querido. O Senhor veio aqui nessa manhã para falar algo no teu coração. Que você recebeu algo valioso dele, tem desperdiçado. Tem entregue para Satanás, e Satanás está destruindo a tua esposa, a tua casa, o teu lar. E homem, você não tem se levantado.
Não tem se levantado, não tem recebido o que Deus te deu, tem desprezado. Esaú, ele desprezou o que ele tinha recebido. A primogenitura. Ele entregou de mão beijada por causa de um prato de lentilha. Olha só, tem gente que nem de lentilha gosta, né? E esse cara entregou, por causa de um prato de lentilha, algo valioso que ele havia recebido. Depois chorou amargamente. Então quero te despertar nessa manhã, homem e mulher. Há algo precioso que o Senhor te entregou. Se você está sofrendo porque você está entregando aquilo que Deus te deu para a serpente, para o teu adversário. Satanás não pode, não tem direito contra a tua vida, entenda isso. A única coisa que Satanás faz é te enganar, é colocar dúvida, é esconder aquilo que é teu, aquilo que você é. Ele é mentiroso desde o início e ele mente até hoje. A única coisa que ele faz é te intimidar, porque com medo você paralisa. Quantos homens e mulheres foram chamados nesse lugar, escolhidos para ser líderes de célula, para pregar a palavra de Deus, para falar de Jesus na casa, de outras casas, em seus lares, em seus trabalhos, faculdades, e tem se calado. Tem se calado, sabe por quê? Porque você está aí debaixo de intimidação de Satanás. Porque você não utilizou a autoridade que Deus te deu e tem permitido com que Satanás utilize contra você, contra a sua casa. E ele tem feito isso. A palavra de Deus diz que ele não nos deu um espírito de timidez, um espírito de covardia, mas nos deu um espírito de ousadia, de poder. Nós lemos aqui, eis que vos dou poder e autoridade contra demônios, expulsarem demônios para curar enfermidades. Foi isso que você recebeu. Você não recebeu um espírito de intimidade, de timidez, querido, de covardia. Mas a igreja tem sido covarde. Homens e mulheres que foram escolhidos pelo próprio Senhor, ungidos para pregar a palavra do Senhor, ungidos para proclamar a verdade. E tem se negado a fazer. Tem se escondido. Por quê? Porque estão por debaixo de um espírito de intimidação. Existe um profeta poderoso. Eu gosto muito desse texto, é um exemplo para a gente. Está no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 ao versículo 4. Eu vou dar uma acelerada. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos os profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã esta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo, olha só, Elias teve medo e fugiu para salvar a própria vida. Quando chegou a Beceba de Judá, deixou o seu servo e entrou no deserto. Caminhando um dia, chegou aonde havia uma giesta, ou seja, um arbusto. Sentou-se debaixo dela e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. A gente está falando aqui de um profeta de fogo, que quando ele falava, o fogo do céu descia. Eu amo demais essa passagem de Elias, quando ele está lá, cheio do fogo, da presença do Senhor. Eu sou um homem do fogo, eu amo mover do fogo de Deus. Eu falo que se estiver pegando fogo e eu souber que é de Deus, eu vou pular dentro. Eu não quero saber. Eu vou mergulhar, eu quero fogo, eu quero mover de Deus sobre a minha vida. Não é a palavra de Deus, na verdade, que diz isso, né? Mas tem uma canção que fala que aquele, né, que adentrou, que experimentou, né, lá no lugar do Altíssimo, não consegue viver em outro lugar. E é verdade, querido. Quando você experimenta algo de Deus, nada mais é importante para você. Você busca e vive em busca daquilo que Deus colocou, daquele grande Deus. E Elias era um profeta de fogo. Ele falava e Deus fazia se cumprir. Ele falou que não ia chover naquela terra durante um período e não choveu durante 3 anos e meio. E é interessante que não foi só chuva. Eu estava lendo essa palavra e falava, não vai chover por um certo período. E nem orvalho vai cair. É interessante, se você for ver no lugar desértico, que Israel é um lugar desértico, as plantas lá, elas são bem resistentes à falta de chuva. E elas sobrevivem muitas das vezes pelo orvalho. E ele fala, nem chuva e nem orvalho vai cair.
durante 3 anos e meio. E ele é tão ousado, ele tem tanta autoridade do Espírito do Senhor sobre a vida dele, que ele fala, e pela minha palavra, exceto pela minha palavra. Ou seja, quando eu falar que vai chover, vai chover. Geralmente os profetas falam, olha, o Senhor manda te dizer, não é isso que ele faz? O profeta? Ele não, ele falou, através da minha palavra. Só com a minha palavra que vai cair chuva e orvalho novamente. Um homem cheio de ousadia. Um homem que vai lá, convida não, ele confronta, né, o rei de Israel Acabe, e chama o rei de Israel Acabe, que estava levando o povo, a nação de Israel à perdição, à idolatria, e convida lá e desafia o rei Acabe, mais os seus profetas de Baal, 450 profetas de Baal, e mais 400 profetas da deusa Será, e faz um desafio, vamos lá, vamos ver quem é Deus, vamos ver quem é o profeta de Deus, vamos ver quem Deus está agindo. E convida para o Monte Carmelo e fazem lá os seus sacrifícios, e Deus responde a quem? A Elias. E ele demonstra para o povo que o Deus que ele servia realmente era o Deus, era o Senhor daquela nação. E ele manda matar aqueles 850 profetas, falsos profetas, profetas pagãos. Um poder enorme. E interessante que foi no mesmo dia ele ora e pede para que Deus mandasse chuva, e vem a chuva sobre Israel. Um homem cheio do fogo, cheio de autoridade. Aí, de repente, ele recebe o que nós lemos aqui, uma mensagem. Um mensageiro. Querida, cuidado com a mensagem. Cuidado com o mensageiro de Jezabel. Cuidado com o mensageiro manipulador de Satanás, porque ele quer te intimidar. Cuidado com a mensagem que você tem recebido. Assim como Deus envia os seus mensageiros, Satanás também envia os seus mensageiros. E ele recebe essa mensagem, ele lê aquela mensagem, a palavra de Deus diz que ele tem medo. Está aqui no versículo 3. Elias teve medo e fugiu para salvar a própria vida. E a palavra de Deus diz que aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Né? E ele foge para salvar a sua própria vida. E ele vai para um deserto. Ele deixa lá o seu discípulo. A primeira coisa que o homem de Deus, quando está intimidado por Satanás, pelo espírito de intimidação, é largar o que está fazendo, largar a obra. Pastor, não estou aguentando mais, está difícil demais, está vindo pancada para tudo quanto é lado, e vai vir mesmo, queridos. É assim, porque você está deixando de usar aquilo que Deus te deu, a tua autoridade. Por isso que você está sendo afetado, e está vindo as cacetadas, e está vindo, e ele não aguenta, ele larga lá o seu discípulo, ele abandona as suas ovelhas, e se esconde. E vai para o deserto, se isola, é outra coisa que acontece. O homem, quando está sob espírito de intimidação, ele se isola, ele se esconde. Não quer participar mais, não quer se envolver mais. Ele está sentado aqui, daqui a pouco ele está sentado no meio. Já perceberam isso acontecer? Daqui a pouco ele está sentado lá atrás, daqui a pouco ele está lá fora. Daqui a pouco ele está em casa no sofá e não quer saber mais da obra do Senhor. Não fui chamado para isso. E aí começa a pedir a Deus para morrer. É interessante, né? Que o profeta Elias, ele correu porque ele não queria morrer. Não é verdade? Ele fugiu para quê? Para salvar a sua vida. E de repente, lá no deserto, ele ora a Deus pedindo para morrer. Então, ficasse lá, encarasse a Jezabel. Né? Mas fugiu, e assim, sabe o que é? Fica confuso. O homem ou a mulher de Deus, quando está sob espírito de intimidação, ela não sabe pensar, ela não está pensando mais. Ela não sabe o que ela é. Ela não sabe o Deus que ela tem. Ela não sabe a autoridade que ela tem, e ela fica confusa, ela fica com medo, ela quer morrer, e ela pede a morte, ela entra em depressão. Quantos homens de Deus têm feito isso? Largado o que Deus tem colocado, com medo, intimidado por uma mulher. Aí de repente você fala assim, mas ele enfrentou reis, ele enfrentou 850 profetas, e uma mulher, através de uma mensagem, o assustou. Queridos, não brinca com isso. É um espírito, não é carne, não é sangue. Eu me lembro um tempo atrás, há pouco tempo, não faz muito tempo, eu recebi algo do Senhor que mudou o meu ministério. Me encheu, o fogo tomou conta de mim. Eu costumo dizer, aí eu lembro, né? E aí eu começo a ter clareza de alguns versículos, quando Jesus fala que rios de água viva fluirão do teu ventre.
E eu me lembro quando eu recebi aquele poder, era algo que vinha fluindo de dentro para fora, e você não se contém, querido. Você simplesmente perde todo o teu medo, a tua timidez, e você pula, e você corre, e você rotopia, e você faz aquilo que você quer fazer, porque você tem liberdade. A palavra de Deus diz que onde há o Espírito de Deus, ali há liberdade. E por que a igreja não age na liberdade do Senhor? Porque está sobre o espírito de timidez. E eu me lembro que aquilo tomou conta de mim, e eu profetizava, e eu começava a ter visões. Eu estava aqui muitas das vezes olhando o culto, e eu via uma visão que Deus me dava, e eu profetizava para um, eu profetizava para outro. Eu recebi algo valioso do Senhor, uma autoridade foi despertada dentro de mim, e aquilo me consumia, aquilo me colocava para fora, e aquilo fazia com que eu me movesse no poder de Deus, e aquilo, quanto mais eu fazia, mais eu buscava, mais eu queria. A ponto de um dia eu entrar na sala do pastor e falar: pastor, ora por mim que acho que eu vou morrer. Eu não consigo mais comer, eu não consigo mais dormir. De madrugada eu acordava, era falando em língua, eu ia para a sala para não acordar minha esposa e falava em língua, e sapateava, e corria para um lado e para o outro. Daqui a pouco eu vou ser expulso do prédio. Né? E aquilo tomava conta, e eu tinha desejo, eu tinha vontade, aquilo me dava autoridade. Eu ia para o trabalho, às vezes eu apontava e começava a falar em língua para um funcionário meu, e despertava, e aquilo movia comigo. Eu falei: meu Deus, eu preciso de ajuda, eu estou ficando maluco. E eu procurei para pastor, ora aí para me controlar, para me ter uma média, porque está demais. Eu não consigo mais nem dormir, eu não consigo mais comer, tem algo que está me consumindo. Eu estou andando no mundo espiritual o tempo todo. Eu vejo isso, eu vejo aquilo. Mas eu queria aquilo. Porque eu sabia que aquele era o meu chamado. Eu sabia que o Senhor tinha me dado algo. E eu precisava usar aquela autoridade que Deus estava me dando. E aí, eu começo a receber várias, mensageiros de Satanás. Mas eu estava bem, eu estava cheio do fogo, e eu combatia tudo aquilo. Eu combatia reis, estou falando de uma forma que Elias combateu. Eu combatia profetas, falsos profetas, mas teve um dia que eu recebi uma mensagem de um mensageiro que foi enviado por Satanás. E aquela palavra entrou no meu coração. Eu permiti. E aquilo apagou aquele fogo. Não tinha mais visões. Fiquei um bom tempo assim. Acabou. Eu falei: Deus, eu não quero mais. Para que eu estou fazendo isso tudo? E aí começa a vir questões igual a Elias. A gente às vezes acha que não tem nada a ver, queridos, acontece. E aquilo começou a me consumir, eu comecei a falar: eu não preciso disso. Tenho o meu trabalho, eu acho que eu estou lá só para ajudar quando for chamado. Perdi minha ousadia. Perdi minha intrepidez. Comecei a dar ouvido, que muitos vinham e falavam: para que fazer isso? Para que rodopiar? Para que sapatear? Eu via, o Espírito me mostrava o que as pessoas estavam falando. E aquilo começou a me assustar, e eu comecei a ficar no meu canto, e eu não fazia mais, eu comecei a me intimidar, e aquilo começou a me adoecer. E tinha hora que eu falava com minha esposa: nós precisamos ir embora daqui, eu não quero mais ficar aqui. E eu lembro que agora em fevereiro, a gente teve um feriado do carnaval, e nós fomos para Curitiba. Precisava sair um pouco daqui, eu precisava respirar, eu precisava ter um tempo com a minha família. E a gente passou lá 4 dias, e aí no domingo eu senti falta de cultuar a Deus. Aquele que foi chamado e escolhido não pode olhar para trás. E eu me lembro que eu falei com a minha esposa: vamos aproveitar que a gente está aqui em Curitiba. Eu sempre quis conhecer a igreja Alcância, do pastor Luciano Subirá. E nós pegamos lá o endereço, localização, nós fomos para lá. Uma igreja linda, abençoada. E naquele dia o pastor Luciano Subirá, eles estavam fazendo uma conferência, que se não me engano tinha começado na quinta, sexta, sábado e no domingo. E o pastor Luciano Subirá tinha pregado no domingo à tarde. Eu falei: poxa, eu não vou ouvir o pastor Luciano Subirá pregar. Tenho quase todos os livros dele, amo demais a palavra daquele homem, como que Deus usa ele. E aí subiu no púlpito um pastor, acho que era cubano, que ele falava espanhol, ele era escuro, E eu olhei e falei: esse cara acho que é cubano. Aí veio um intérprete, um homem intérprete, e ele, quando começou a falar, o intérprete falando, aí chegou uma hora que eu não ouvia mais o intérprete falando. Aí eu escutei uma voz. Lembra quando Elias se escondeu na caverna? E Deus procurou: o que você está fazendo aqui, Elias? E eu escutei uma voz: quem é teu Deus? E eu achava que era o homem que estava interpretando. E eu percebi que não era. E eu não estava com caderno, igual sempre vinha para cá, eu estava com meu celular no aplicativo de notas e comecei a anotar: quem é teu Deus? E Deus pergunta de novo: quem é teu Deus? Aí eu entendi: opa, é Deus falando.
E eu comecei a anotar. Eu vou ler aqui para vocês. Aleluias. Eu não tinha falado isso para ninguém ainda. Algumas pessoas muito próximas de mim. Quando acabou o culto, eu perguntei à minha esposa, foi isso que Deus falou na pregação? Ela, não tem nada a ver com o que Deus falou para você, porque eu não ouvia o intérprete falando. Eu ouvia o Espírito Santo falando comigo o tempo todo. Quem é seu Deus? Seu Deus é aquele que fez um escravo virar governador. Seu Deus é aquele que destruiu as muralhas de Jericó. Seu Deus é aquele que morreu, mas ressuscitou. Seu Deus é aquele que ressuscita os mortos. Seu Deus é aquele que quebra correntes e cadeias. Seu Deus é aquele que abre mar para você passar em seco. Seu Deus é aquele que ordena a tempestade se cala. Seu Deus é aquele que faz as águas jorrar da rocha em pleno deserto. Seu Deus é aquele que faz o cego de nascença enxergar. Seu Deus é aquele que transforma a água em vinho. Seu Deus é aquele que derruba muralhas de fortalezas. Aleluias. E naquele momento eu já estava, vocês me conhecem, as lágrimas caindo e eu me debruçando em lágrimas, porque Deus estava me despertando. Deus está falando, cara, onde você está? Sai dessa caverna! Eu te escolhi, eu te dei autoridade para chamar uma igreja a pegar o fogo do Espírito Santo. E você está calado, você foi intimidado pelo espírito maldito. E aí ele começou a falar comigo. E quem é você? Quem você representa nessa terra? Quem você está representando? Você representa Jesus nessa terra, você foi criado, está sendo preparado para ser representante do próprio Senhor. Você representa o Deus vivo, o Deus que cura, que sara, que liberta, que ressuscita os mortos. O Senhor veio hoje a você para te dizer quem você é, a quem você pertence, qual o seu verdadeiro propósito. Deus escolheu você para esse tempo. Deus escolheu você para esse lugar. Deus escolheu você e te preparou para esse presente. E quer te preparar para esse futuro. Mas Ele quer que você avance. E qual foi a palavra, queridos, que nós recebemos no início do ano? Avançar. Saia de onde você está e vai para onde Ele quer que você esteja. O Deus que te chamou é o mesmo que te criou. E é o mesmo que está preparando para ocupar um lugar no meu propósito. Você não é um acidente, é uma criação e foi criado com um objetivo e um propósito. Foi Deus que te escolheu, não o homem, mas Deus. O homem escolheu Saul como rei, homem formoso, alto, guerreiro, a aparência de um rei, mas Deus escolheu Davi, homem simples, baixo, ruivo e delicado. Saul reinou para agradar o povo, Davi reinou para agradar a Deus. Quem foi escolhido pelo homem vai agradar ao homem, mas quem foi escolhido por Deus vai agradar a Deus. O apóstolo Matias foi escolhido por homens, mas Paulo foi escolhido por Deus. Matias cumpriu o propósito do homem, mas Paulo cumpriu o propósito de Deus. Quem foi escolhido por Deus faz a vontade de Deus. Incomoda aos homens, mas agrada a Deus. Davi serviu a Deus e agradou a Deus. Paulo serviu a Deus e agradou a Deus. Quem é você? Ele falando de novo comigo. A quem você está servindo? Qual o seu propósito? Quem foi escolhido por Deus e agrada a Deus chama a atenção dos homens, assim como Jesus chamou a atenção dos fariseus, assim como Paulo chamou a atenção dos fariseus, assim como Davi chamou a atenção de Saul, assim como José chamou a atenção de seus irmãos, e todos eles foram perseguidos, mas se mantiveram firmes no propósito de Deus e cumpriram os seus chamados. Se você se mantiver firme no propósito de Deus, também cumprirá o seu chamado. Aleluia. A palavra acho que durou uns 30 minutos. Como que um homem, péssimo como eu, que não sei nem digitar em celular, é um dedinho, escreveu todo esse texto. E de onde veio todas essas palavras? Era do Espírito Santo. Eu não ouvi uma palavra do intérprete, mas eu vi aquele que é o nosso intérprete, aquele que interpreta a vontade de Deus ao homem, o Espírito Santo. E nessa manhã eu trago para você essa palavra. Saia desse lugar onde você está, de intimidação. É um espírito de intimidação que está sobre você. Lembre-se o que você tem.
o que Deus te deu, autoridade, poder, e cumpra a obra do Senhor. Multiplique-se, encha cada casa, leve a arca de Deus aonde você estiver, fala do nome dele e fala por que e para que você foi criado. Mas cumpra a vontade do Senhor. Cumpra a vontade do Senhor. Assim como o Senhor apareceu para mim naquele lugar, me tirando daquela caverna. Eu falo para algumas pessoas aqui nessa manhã. O Senhor te chamou, mas Ele te escolheu. E Ele derramou algo precioso sobre você. Poder, ousadia e autoridade. Não dê ouvido aos mensageiros de Satanás. Não dê ouvido à mensagem de Satanás. Se ele está usando algo do teu passado, mas você pecou lá no passado. Mas você não é digno de fazer. Você fala para ele, sim, o meu passado ele é ruim, mas o Senhor se colocou naquela cruz por cada pecado meu. E eu quero contar para você um futuro. Ele me deu autoridade. Ele te deu autoridade. Cumpra o teu propósito nessa terra. Amém? Eu queria chamar aqui o Ministério de Louvor. Eu vou convidar você nessa manhã. Vou pedir permissão ao pastor Claudinei, já passou do horário. Mas eu queria que você tivesse a oportunidade de receber do Senhor o que eu recebi naquele dia em Curitiba. O Senhor quer te tirar da caverna. O Senhor quer tirar o medo que está sobre você e te colocar no lugar pelo qual Ele te chamou. Você não é só um chamado, viu, querido? Você é um escolhido. Isso tem que estar no meu coração, isso tem que estar no teu coração. Você foi criado à imagem dele. Você recebeu o que ele tem de mais precioso, que é o Espírito dele. E não vai permitir com que Satanás, com as mãos sujas dele, toque em você e tire o que é mais precioso de você. Aqueles que querem receber, aqueles que querem de volta aquilo, a unção que Deus te deu. Você foi chamado, você foi ungido. Eu queria que você se levantasse e viesse a esse lugar. Venha-se aqui à frente. Eu vou orar por você. Só aquele que quer. Se você não quiser, você pode continuar no seu lugar. Se você realmente entregou para Satanás e falou, eu não quero. Deus, isso não é para mim. Eu não sei falar. Eu não sei pregar, eu também não sei. Um rapaz que foi criado por pais analfabetos, que não sabe falar direito, eu não tenho eloquência se não falar. Eu não tenho as palavras bonitas, mas eu tenho algo que é precioso. Eu tenho algo que pega fogo dentro de mim todos os dias. E por causa de um mensageiro de Satanás que duvidou daquilo que eu tinha, que eu havia recebido, por um certo tempo eu me calei. Eu permiti, entreguei a minha autoridade para a serpente. E vidas estavam se perdendo porque eu fui chamado para esse motivo. Resgatar vidas. Então, se você foi chamado para isso, se você tem essa certeza, fala para Ele, confessa para Ele, fala, Deus, quanto tempo que eu tenho ouvido a Tua casa, eu tenho recebido, mas não tenho desfrutado, não tenho agido. Não tenho usado a autoridade que o Senhor me deu. Eu não tenho andado debaixo da Tua autoridade, Senhor. Eu renunciei. Eu deixei de lado, eu desprezei. Entreguei para Satanás e ele tem me destruído. Pai, meu Pai, Abba, Pai, Paizinho querido, meu Senhor, o Senhor sabe que a minha vida é sua, Rabachei, o Senhor sabe que eu nasci para te adorar, o Senhor sabe que eu amo a Tua presença, eu ando no mover do Teu Espírito, Senhor. Não é apenas palavras que saem,
Não é apenas sentimento, mas é uma certeza. O Senhor me tirou de um lugar, Pai querido, insignificante, e me colocou como príncipe. Me colocou como príncipe, filho do Deus vivo. Me encheu com algo precioso, um poder inigualável, que tem tomado conta do meu ser, que tem transbordado para aqueles que estão em minha volta. Mas o Senhor também chamou uma igreja. O Senhor chamou homens e mulheres, Senhor, jovens. Escolheu cada um deles e colocou sobre eles, Pai, poder. Derramou sobre eles uma promessa, Deus. Uma promessa viva. Mas nós temos um adversário, Senhor, que tem trabalhado contra nossas vidas, que tem roubado a autoridade da igreja, Senhor, que tem tirado e apagado o fogo que o Senhor colocou. Então, assim como Timóteo, Pai, Paulo disse a Timóteo: desperta, Senhor, reaviva de novo, Senhor, o fogo sobre essa igreja. Que haja um mover sobrenatural em cada lar, Senhor, em cada casa, em cada bairro dessa cidade, Senhor. Que cada um deles entenda, Pai, o propósito da vida deles, o porquê eles foram criados, chamados e escolhidos, ó Pai, ungidos para pregar o Teu Evangelho, para expulsar demônios, Senhor, serpentes, ó Pai, pisar na cabeça da serpente, ó Pai, escorpiões, Senhor, e nada lhes farão mal. Recebe, igreja, recebe nesse momento o fogo do Santo e Doce Espírito. Seja cheio do Espírito Santo. Receba a autoridade que Deus te deu. Reacenda de novo, reaviva de novo. Tira eles da caverna onde eles se encontram, Senhor. Tira eles desse lugar, Pai. Tira, Senhor, e traga para perto. Coloca eles no lugar devido, Pai, para que eles cumpram o Teu propósito.